Essa aula é dedicada a explicar alguns conceitos da teoria quântica. Na verdade, a gente sabe que, a rigor, né, temos três teorias quânticas, né? Mecânica quântica relativística de Dirac, né? E a teoria quântica de campos. Alguns desses conceitos são comuns às três teorias, né? E a gente eventualmente vai explicar, né, no caso da teoria quântica, como é que eu aplico esse conceito, né? Mas, de qualquer maneira, a ideia aqui, na realidade, é a mecânica quântica, que é a mais fácil de todos. Os conceitos, então, fundamentais, né, da mecânica quântica. Ora, vamos começar com o primeiro conceito, que é o conceito de quantum. Sim, a teoria quântica se refere a esse conceito, porque tudo começou assim. Quantum. O que é um quantum? Quantum é uma quantidade elementar de alguma coisa. Falamos da quantidade elementar da energia de um conjunto de osciladores, né? Muito bem. Então, quantum é a quantidade elementar de alguma coisa. Eu quero dar um exemplo aqui do cotidiano, né? Vocês sabem que o saldo é uma grandeza quantizada. Isso mesmo. Não existe um saldo que você possa dizer que assume valores contínuos. Não. Por quê? Porque o quantum da moeda é o centavo. É isso. O quantum da moeda é o centavo. De forma que o seu saldo pode ter certeza que ele é igual a n, onde n é um número inteiro, vezes o centavo, vezes centavos. É o quantum da moeda. As despesas que você tem em casa também são quantizadas, m vezes o quantum da moeda. Os salários também são dados em termos do quantum da moeda, né? Você pode ter, por exemplo, esse exemplo aqui, né, onde os preços são quantizados. Por quê? 60 mil centavos, por exemplo, né, para esse imóvel aqui. Em geral, a gente não expressa assim, né? E seriam, então, 12 de um certo número de centavos. A gente, em geral, transforma isso no real, mas o quanto da moeda é o centavo, né? Muito bem. Esse é um exemplo, né? De forma que os números quânticos, eles serão associados a grandezas. Nesse caso, n é o número quântico associado ao saldo que você tem na sua conta no banco, m é igual ao número quântico associado às despesas que você tem ao longo do mês, e, finalmente, L é um número inteiro, que é o número quântico associado ao salário, né? Então, você pode falar do seu estado financeiro. Eu tenho uma ideia, o gerente tem uma ideia bastante boa do seu estado financeiro, olhando esses números aqui. Quanto você ganha, quanto você gasta, né? Qual o saldo da sua conta, né? Então, veja, aqui tem um conceito interessante de estado. Se eu souber esses três números quânticos, né, porque essas grandezas, o saldo, etc., são dados como n vezes o quanto da moeda, L vezes o quanto da moeda, M vezes o quanto da moeda. Então, eu posso especificar o saldo, né, financeiro, né, mas eu posso estabelecer, então, esse conceito de estado, o seu estado financeiro, fornecendo três números quânticos, né? Muito bem. Quantum. Quantum da matéria e quantum da radiação. Sim, porque a matéria é quantizada. A radiação é quantizada. O que é, ou quais são os quântums da matéria? O elétron é um quantum da matéria. O próton, podemos falar dos quarks também, como quântums da matéria? Podemos, sim. Então, você não tem 38,9 elétrons. Não existe isso. 38 elétrons.
40 prótons, 50 nêutrons. Isso, 30, 40. A matéria é quantizada. É nesse aspecto. Sim, a segunda quantização descreve esse tipo de quantização da matéria. A carga elétrica é quantizada, porque a matéria é quantizada. A radiação é quantizada. Qual é o quantum da radiação? O quantum da radiação é o próton. Agora, veja, para descrever essa teoria quântica aqui, essa aqui, por outro lado, você tem que se valer da teoria quântica de campos, que é a teoria mais complicada, a segunda quantização, às vezes a gente menciona isso, a segunda quantização. Então, esse tipo de quantização requer uma teoria muito mais sofisticada para descrever, né? É até uma coisa surpreendente, porque esse conceito é muito simples, mas para descrever as naturezas quânticas da matéria e da radiação em termos de partículas, né? Aí a gente precisa da segunda quantização, né? E é uma teoria mais sofisticada. Então, vamos começar com a quantização aqui da energia, por exemplo, que foi a primeira quantização que foi feita por Planck, né? Energia é igual a N, olha, como as moedas lá, né? Um número inteiro de quantum de energia, né? O quantum de energia, por outro lado, é o fóton. Então, o que você tem ali no Sol, ou numa caixa, né? É, na realidade, uma radiação que é emitida em quantums. Isso. Né? Quantums de energia igual a hν. Para cada frequência, né, eu tenho uma energia E igual a hν. Quantum da radiação eletromagnética é o fóton. Muito bem. E é por isso que a energia é quantizada, né? E agora você pode ter grandezas físicas que são quantizadas do mesmo jeito que as moedas e do mesmo jeito que Planck introduziu a teoria quântica. Uma grandeza física, como a componente Z do momento angular, ela é dada por m vezes uma quantidade elementar, né? Que no caso é a constante de Planck, né? De forma que podemos dizer que o constante de Planck é o quantum do momento angular. É só uma coisa realmente interessantíssima, né? Para se abordar. A gente já sabe que mesmo na física clássica a gente tem grandezas que são, de certa maneira, quantizadas, né? Porque aparece sempre em múltiplos inteiros, como, por exemplo, as frequências produzidas por uma corda de um violão, cujas extremidades são fixas, né? E as frequências são dadas por n vezes uma frequência frequência fundamental, o primeiro harmônico, né? Então, esse aqui é um exemplo só, porque também na física clássica pode acontecer de determinadas grandezas físicas, né, serem quantizadas no sentido da teoria quântica. Isso aqui não é teoria quântica, isso aqui é teoria clássica. Eu estou utilizando aqui apenas o conceito, como fizemos com as moedas também. Esse aqui é mais um exemplo parecido com aquele das moedas, né, onde a frequência é quantizada no sentido original, m vezes o quantum da grandeza, né? Muito bem. A quantização de energia, às vezes, é também obtida a partir de uma condição como essa, né? R, o raio, né? O raio das órbitas circulares são dadas por n vezes o quantum do raio. A gente vai ver isso depois. Essa é uma outra forma de quantização antiga, mas lá Bohr, né? Bohr teve essas ideias. De forma que, lá pelo ano de 1913, por exemplo, especialmente Bohr e Sommerfeld, eles procuravam inventar algumas regras de quantização e que levavam à quantização da energia. Então, eles tinham algumas grandezas associadas a variáveis de angulação, né? De tal maneira que essas grandezas eram dadas como um quantum de ação, certos quantum, né?
de uma grandeza física conhecido como ação. E o quantum de ação é igual a H. Então, é curioso que a física quântica começou com essas ideias. Quantização igual a quantização das moedas, para ver se conseguia reproduzir o espectro discreto do átomo de hidrogênio. Muito bem, e assim, por meio daquelas regras lá, se obtinha um espectro quantizado, mas espectro quantizado agora no sentido de um conjunto de valores discretos da grandeza física, ou do espectro discreto da energia. Né? As teorias quânticas iniciais, as teorias semiclássicas, né, propostas por Bohr, especialmente dentro do contexto do modelo de átomo proposto por ele, né, ele aplicava essas ideias de quantizar certas grandezas físicas para que depois ele obtivesse o espectro do átomo de hidrogênio. Ideias geniais, na verdade. Mas essa teoria quântica não é uma teoria quântica completa. É uma teoria semiclássica, porque faz uso de conceitos clássicos, né, como trajetória e assim por diante, essa teoria de Bohr, e também obtendo resultados da teoria quântica. O fato é que, se eu tenho uma grandeza com um espectro discreto, né, eu tenho um número n aqui, por exemplo, então n pode indicar, o estado n está indicando um estado associado a uma energia para o qual n assume este valor. Então, eu posso indicar os vários níveis de energia especificando apenas o número quântico, n. Né? Muito bem. Agora, existe também a quantização de outras grandezas físicas. A gente vai ver depois que o L ao quadrado, por outro lado, o módulo do momento angular, por exemplo, ao quadrado, é igual a L vezes L mais 1 vezes o quanto do momento angular. Né? A gente vai estudar isso já na próxima aula, como a gente pode deduzir esse resultado aqui. Né? Muito bem, então eu posso, a cada grandeza física, como o espectro é discreto, eu posso associar um número quântico. Não quer dizer que aquela grandeza física, energia igual a n vezes alguma coisa, o quanto de energia. Não, agora mudou. Começou daquele jeito, mas depois mudou. De forma que n é um número quântico associado a um certo valor da energia. Né? L é um número quântico associado ao momento angular. M é a componente Z do momento angular e, finalmente, S do spin. Então, um estado agora é caracterizado por um conjunto de números quânticos. Lembram-se do estado financeiro? É a mesma coisa. Muito bem. Bom, agora vamos a conceitos difíceis, bem difíceis. Não? Primeiro conceito, fundamental na teoria quântica. É o seguinte, para a gente descrever essa natureza dual, não adianta eu fazer o uso daqueles velhos conceitos que a gente tinha na física clássica. A gente precisa começar a introduzir novos conceitos. Qual é o primeiro novo conceito introduzido? É o conceito de operadores. Aí é que complica a vida de todo mundo. Né? O que é um operador? Pense num operador, como fazia Heisenberg na sua primeira teoria, a teoria matricial, como uma matriz, como uma derivada. Então, são operadores. Então, na física quântica, para cada grandeza física, eu associo a ela um operador. F agora vai em F chapéu. Esse chapéu aqui é para especificar que se trata de um operador. Eu posso também falar de um operador hermitiano, que é basicamente tomar o conjugado complexo dele, né? E a gente se preocupa com operadores hermitianos que são tais que F igual a F hermitiano. Muito bem. Exemplos de operadores. Na teoria quântica de campos, os operadores são os campos. Eu pego o potencial vetor, por exemplo, ou o potencial clássico, né? E agora converto
essas grandezas aqui, que são campos, em operadores de campo. É aí que está o pulo do gato, né? De forma que é diferente, mas de qualquer maneira são operadores de campo, né? Muito bem. Se eu tenho o x, a componente x da posição, eu agora vou associar x chapéu. Sim, operador x, operador px, operador lx, operador h para hamiltoniana e assim por diante. Ou seja, a cada grandeza física eu associo a ela um operador. Tem regras para isso. Ah, sim, isso é importante. Mas, por exemplo, eu tenho uma representação onde alguns operadores são muito simples, eles são os usuais. Por exemplo, na operação coordenadas, a componente x do operador R, né, é x. X, sim, a coordenada própria, pode. Né? A componente y de R é y, e a componente z do operador R é z. Essa é uma possibilidade. A gente trabalha mais com essa. A mecânica quântica trabalha com essa representação, conhecida como representação coordenadas. Ou seja, quando a gente escreve a equação de Schrödinger, é nessa representação. Agora não, veja bem. P, o operador P, agora é um operador diferencial de campo. É o gradiente, ou seja, a componente x de px é a derivada com respeito a x. A componente y é a derivada com respeito a y. E a componente z é a derivada com respeito a z. Mudou tudo. Eu tinha uma grandeza clássica, agora na física quântica, ela não tem mais aquela forma. Ela agora é representada por operadores. Eu dei aqui um exemplo na representação coordenadas, né? Agora temos um outro conceito, fantástico, importantíssimo. O conceito de comutador de dois operadores, ou comutadores de operadores, né? Nós definimos o comutador do operador A e do operador B como sendo, por definição, o produto de AB menos BA. Veja, sutil isso, né? A ordem é muito importante no caso de operadores, no caso de matrizes, por exemplo, né? A ordem com que eu considero o produto de matrizes é fundamental. Então, o comutador de duas matrizes é a matriz A vezes a matriz B menos a matriz B vezes a matriz A, né? Então, o comutador é uma grandeza física fundamental. Em primeiro lugar, se A comutar com B, ou seja, se o comutador de A com B for igual a zero, isso significa que eu posso medir essas duas grandezas com absoluta precisão. Olha só a relevância, né, do comutador de A com B. Vamos ver depois uma outra relevância. Por outro lado, se C e D não comutarem, o comutador de C e D for diferente de zero, então nós dizemos que essa grandeza C e D, essas duas grandezas, não podem ser medidas com absoluta precisão. É isto. Então tem já uma interpretação física bastante interessante. Quantização, regras de quantização. Sim, uma teoria é quantizada mediante regras, né? Regras de quantização. E agora o que a gente impõe é o seguinte, está aqui nesse resumo. Para cada coordenada, eu posso introduzir um momento canonicamente conjugado à coordenada. No caso, por exemplo, vamos ver o caso simples de x e px, né? Px é o momento canonicamente conjugado a x, né? Então, como é que são as regras? A gente introduz regras de quantização. É assim que a gente quantiza uma teoria, com regras bem definidas. A regra é o comutador de PI com QJ é igual a H cortado vezes I vezes delta IJ. Ou seja, se I for igual a J, o comutador é igual a I vezes H cortado. Se I for diferente de J, isso é igual a zero. Comutam, portanto, né? Então, essas são as regras de comutação. Deem uma olhada no texto, porque isso é fundamental, né? Você quantiza uma teoria impondo relações de comutação entre variáveis, né, que são importantes
para descrever o sistema e as grandezas que são canonicamente conjugadas a ela. Para explicar o canonicamente, a gente precisaria introduzir aqui o formalismo lagrangiano e não vale a pena. Mas, de qualquer maneira, é importante entender que quantizar é impor relações de comutação entre variáveis, digamos, como x, y, z, e as variáveis canonicamente conjugadas a elas, né? Existem regras para quantizar a teoria. No caso da teoria de campos, a gente faz o uso do mesmo conceito, né? O campo e o momento canonicamente conjugado ao campo, né? Relações de comutação a tempos iguais, é uma coisa mais complicada. Muito bem, é claro que agora podemos falar da dinâmica, mas eu acho que não é o caso da gente ir a esse detalhe. E agora, então, introduzimos, né, o conceito de estado de um sistema. É como dissemos antes, dois tipos de estados, Bra, representados assim, e Ket, representados assim. São diferentes esses tipos de estados, né? E os operadores agem ou atuam sobre estados, né? R, por exemplo, chapéu, que é o operador, que é representado na teoria quântica por R, que por acaso, no caso da representação coordenadas, é o próprio R. Eu posso usar o próprio R, né, para representar ou como um operador na teoria quântica. Isso facilita a vida, né? Essa representação conhecida como representação coordenadas, né? Muito bem, então temos estados nos quais a posição da partícula é bem definida, esse estado R, Bra de R, Ket de R. Tenho estados com momento de duas partículas bem definidos, P1 e P2 para duas partículas, né? Tenho Bra e Ket. Estados quânticos, como, por exemplo, no caso de um átomo, caracterizados por três números quânticos, N, L, M. Né? E claro que temos o estado Ket também associado a ele. E na teoria quântica é esse tipo de estado, onde a gente especifica quantas partículas estão no estado de energia E1, N1 partículas no estado de energia E1, N2 partículas no estado de energia E2, N3 partículas no estado de energia 3 e assim por diante. Então, tem vários tipos de estados na teoria quântica, né? Autoestados e autovalores, isso é muito relevante, né? Se eu tenho uma grandeza física representada pelo operador A, eu posso ter estados para os quais esse operador, agindo sobre esse estado, me leva a um número que eu chamo de A, né? É um número quântico, A vezes o estado A. Por exemplo, esse estado R, ele é um autoestado do operador R com um conjunto de autovalores x, y e z. R, portanto, a mesma coisa para P, para energia, né? Então, os autovalores são esses valores, A, R, P e E. E os estados são A, R, P e E. Muito bem. Quando um sistema muda de estado, por alguma razão, né, uma observação feita sobre ele, por exemplo, né, então eu posso ter uma transição de estado. E eu defino amplitudes de transição como sendo esse produto do estado Ket pelo o estado Bra de psilinha, né? E modo de psilinha ao quadrado, isto aqui me dá a probabilidade de transição de um estado para o outro. Psilinha é uma amplitude de transição, uma espécie de amplitude de probabilidade de você encontrar o estado psilinha no estado psi, ou o estado psi no estado psilinha. Muito bem, porque eu tenho dois tipos de amplitudes de transição, né? Então, eu tenho também amplitudes de probabilidade, né? Por exemplo,
eu posso definir, e assim que nós vamos agora definir funções de onda, né, como sendo amplitude de probabilidade. Essa aqui é a amplitude de probabilidade de encontrar o sistema no estado psi, numa posição, ou a partícula descrita pelo estado que está no estado psi, numa posição do espaço bem definida. Isso aqui é uma amplitude de probabilidade, é a função de onda, que é a grandeza física relevante. Mas eu tenho outras amplitudes de probabilidade. Aqui eu tenho a amplitude de probabilidade de encontrar a partícula com momento P e num ponto R do espaço. E eu tenho, portanto, várias amplitudes de probabilidade ou funções de onda. A gente pode chamar isso aqui realmente de funções de onda. Ora, definidas funções de ondas, a gente pode agora definir, né, autovalores e autofunções, né? Autovalores e autofunções. Eu posso ter uma função aqui, um operador P aplicado a essa função, eu obtenho igual a P, P é uma grandeza física usual, né, vezes psi-P. Portanto, esse estado aqui é um estado que nós estamos designando como sendo um estado descrito por meio de uma função de onda, de tal maneira que essa função é uma autofunção desse operador P com alto valor P. Muito bem. Bom, função de onda, essa grandeza física fundamental, é uma amplitude de probabilidade. Né? Eu tenho duas amplitudes de probabilidade, eu tenho psi e tenho psi estrela. Veja que num caso eu tenho R psi, e no outro eu tenho psi-R. A diferença entre eles é apenas o complexo conjugado do outro. Né? E agora introduzimos o conceito fundamental, que é o conceito de densidade de probabilidade, que é o produto de psi vezes psi-estrela. E a interpretação, então, dada por Bohr, né, é que a probabilidade dp, né, de você encontrar uma partícula no elemento de volume dV é dado por ρ vezes dV. É uma interpretação, portanto, probabilística da amplitude de probabilidade ou da função de onda. Na verdade, nós estamos falando aqui de função de onda. Eu tenho um tipo de função de onda que é psi de R, mas eu posso ter também psi de P. Nós estávamos identificando aquelas amplitudes todas com funções de ondas, né, com tipos de funções de ondas. Muito bem, podemos falar então em valores esperados, né, de um operador F, quando eu considero um estado psi. Né? Então a ideia é o seguinte, F aplicado a psi me leva eventualmente, né, a um novo estado psi', de forma que o valor esperado de F no estado psi é dado por esse produto do estado psi vezes F, F aplicado então a psi. Psi, F, psi. É uma espécie de elemento de matriz, na verdade. Né? Muito bem, nós dizemos que dois estados são ortogonais se esse produto A' for igual a zero. Dizemos que eles são ortonormais se eles forem iguais a zero, se A for diferente de A'. E é igual a 1, agora estou falando então de normalização, é igual a 1 se A for igual a A'. No caso do contínuo, nós substituímos esses conceitos aqui por conceito de função delta, de integrais, acho que não vamos entrar nesse tipo de detalhe. E a gente também afirma que um certo conjunto de estados é completo se essa soma do produto de um estado Bra-Pellouquet somado sobre todos os A's, né? A são autoestados de algum operador, for igual a 1. Finalmente, a gente pode decompor, né, um estado em termos de amplitudes de probabilidade de encontrar o sistema de tal forma que esse sistema tenha
em cada estado A, um valor bem definido da grandeza A, ou seja, em termos de funções de onda psi-A, soma em A de psi-A vezes A. Né? Tenho aqui alguns exemplos, mas eu acho que não vale muito a pena a gente entrar nesses detalhes, né? E é claro que se eu tenho um valor médio, né, de f, né, então esse valor médio, ou valor esperado, às vezes a gente usa mais, né, o valor esperado de f num estado psi, né, esse valor esperado de f no estado psi pode ser escrito em termos de elemento de matriz do operador f entre estados A e A', como tenho aqui, multiplicado pelas funções de onda psi-A e psi-A'. Mas isso aqui são detalhes, né? O fato é que, por exemplo, eu posso escrever que o valor esperado de um operador A é igual à soma sobre A vezes o quadrado, ou seja, psi-A estrela, né? Isso é o que a gente representa aqui como módulo quadrado de psi-A. Então, a soma de A vezes módulo de psi-A, né, ao quadrado, módulo de psi-A, sendo que módulo é a raiz quadrada de psi vezes psi estrela, o complexo conjugado de psi. De qualquer maneira, a ideia aqui dessa aula foi de introduzir apenas alguns conceitos, né? Alguns absolutamente fundamentais, como o conceito de operador, o conceito de comutadores, de representações, autoestados, autofunções, são conceitos fundamentais na teoria quântica.